Olá, muito bom dia e sejam bem-vindos ao webinar de hoje. Vamos analisar a proposta de Orçamento de Estado para 2022. Com esta sessão, que durará cerca de 1 hora, pretendemos explorar os principais impactos que esta proposta de Orçamento nos traz. Cumprimento e saúdo os intervenientes. Rogério Fernandes Ferreira, advogado e especialista em Direito Fiscal, sócio e fundador da RFF Lawyers. Paulo Núncio, advogado e especialista em Direito Fiscal, sócio da Sociedade Moraes Leitão, e também António Valente, da EFI Group Portugal. Muito bom dia a todos. Bom, de acordo com as projeções apresentadas neste Orçamento de Estado, no biênio 2021 e 2022, prevê-se que o país cresça acima de 10%, 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022, atingindo já no início de 2022, este ano, o nível de PIB que tinha no período pré-pandémico. Contudo, existem alguns pontos que importa destacar e que irão impactar a vida dos portugueses e que aqui tentaremos abordar, designadamente as principais alterações ao IRS, com destaque para temas como o englobamento e o desdobramento dos escalões, também as alterações em IRC, com destaque para a suspensão do agravamento das tributações autónomas, ou fim do PEC e ainda outros, e também a introdução do IFR no Estatuto dos Benefícios Fiscais e a alteração do regime Patent Box. Assim, nesta sessão, poderão sempre colocar as vossas questões e dúvidas no chat, indicando naturalmente a quem querem dirigir a questão. No final, responderemos também às vossas questões. Dou assim início ao debate, começando por colocar 3 questões ao Dr. Rogério Fernandes. Dr. Rogério Fernandes, como avalia a questão do Orçamento de Estado, em especial no desdobramento dos escalões de IRS? Bom, antes de mais, muito obrigado aqui pelo amável convite do António Valente para estar aqui presente, e ainda para mais com o meu amigo Paulo Núncio, portanto estamos aqui a família, portanto com facilidade podemos aqui tocar algumas impressões. Bom, como é que eu avalio a questão do desdobramento do IRS? Bom, sob várias perspectivas. Em primeiro lugar, acho que andamos sempre um bocadinho para trás e para a frente, não é? Quer dizer, andámos aqui durante um determinado período a reduzir os escalões e depois andámos aqui outro período a aumentar os escalões. E o que nós não podemos é andar constantemente a fazer isso, alterar a legislação fiscal. Maiormente a alterar os escalões, não é? Portanto, temos que ter aqui alguma estratégia e o país devia ter alguma estratégia, independentemente até quase do partido político que tenha as maiorias na Assembleia. É uma pena que não haja maiorias mais alargadas e eu diria até se calhar mais ao centro, de modo a se poderem fazer algumas reformas e principalmente a ter algumas estratégias reais. Este desdobramento em si mesmo é muito errado. É muito errado, porque é um desdobramento que se faz, portanto, continuamos a desdobrar, quando o problema acaba por não ser um problema de progressividade. Basta pensar que nós temos 44% dos contribuintes portugueses que não pagam imposto e temos 16% dos contribuintes que pagam 64% do imposto. Portanto, o que o imposto tem é uma enorme desigualdade. Não é uma enorme desigualdade. Portanto, o desdobramento ajuda um bocadinho àquilo que nós queremos designar de classe média. Portanto, ao desdobrar um escalão, há uma parte desse escalão que paga um bocadinho menos de imposto, mas nós pagamos um imposto elevadíssimo e, portanto, estamos aqui a desviar o foco daquilo que é, de facto, central. Se nós nos compararmos com outros países, verificamos que estas taxas elevadas, marginais elevadas que nós temos no IRS, como é o caso da taxa de 48%, é uma taxa que noutros países se aplica a escalões de rendimentos muito mais elevados. Basta pensar, por exemplo, em França ou na Alemanha, que valores desta ordem de taxas se atingem a partir de valores duplamente maiores, triplamente maiores do que aqueles que nós aqui temos. Portanto, o que nós temos é escalões baixos aos quais aplicamos taxas muito elevadas. Não é? Este é o problema de fundo. É um problema que eu reconheço, não é fácil de resolver quando o IRS é o segundo imposto que gera a maior receita do Estado, não é? Portanto, nós só nos supera o IVA, mas o IRS vem logo a seguir, não é? E é um IRS que tem aumentado ao longo dos últimos anos. Portanto, é muito difícil de fazer o que deve ser feito, que é, de facto, aumentar os escalões, não é? É aumentar os escalões. E não é aumentar o número de escalões, é aumentar o valor dos escalões.
Eu sou muito mais favorável a poucos escalões, porque sou muito mais favorável a um IRS, simples, não é? Aliás, até mais, até sou favorável a um IRS que tribute individualmente pessoa a pessoa e não a unidade familiar. Porque o que a Constituição diz é que se deve ter em conta os rendimentos e encargos da unidade familiar. Não diz que se tem que tributar a unidade da família, os dois cônjuges ao mesmo tempo. Não é? Isto facilitaria imenso e se calhar teríamos 80% das pessoas que nem sequer tinham que entregar a declaração do IRS. Portanto, há coisas muito mais importantes do que andar efetivamente a desdobrar aqui os escalões. Era um pouco isto aqui que, quanto à questão dos escalões, eu queria deixar efetivamente indicado. Portanto, a carga fiscal é que é elevada, os escalões é que são baixos e o problema é esse. Dr. Rogério Fernandes, muito obrigado pela sua observação. Na sua perspectiva, que principais medidas fiscais é que elencaria? As medidas fiscais neste orçamento são curtas, não é? Portanto, é um orçamento curto. O problema que eu vejo nem são as medidas fiscais que são aqui propostas, que elas em si mesmas acho que vão ser aceitas pela generalidade das pessoas. Aliás, o governo propõe-nas porque vai conseguir abranger, digamos, vários interesses em presença, até partidários, para que o orçamento possa ser efetivamente aprovado. Portanto, o que eu desejo é que o orçamento seja aprovado. E acho que, de facto, se o orçamento não for aprovado, ficamos numa situação muito pior do que aquela que é a de termos este orçamento aprovado, que é um orçamento relativamente irrelevante, que propõe receitas e que propõe despesas, e o que é importante é que elas sejam aprovadas e elas possam ser implementadas num ano em que vamos iniciar o programa de recuperação e resiliência. Portanto, o PRR vai se iniciar agora. Portanto, nós temos que ter e devemos ter um orçamento aprovado. Seria de uma enorme irresponsabilidade que de facto, este orçamento não fosse efetivamente aprovado. Portanto, não tem sim medidas assim que me encham os olhos para poder aqui efetivamente indicar. Portanto, as medidas que vou indicar são medidas relativamente curtas, pequenas, mas podem ser interessantes para algum núcleo de pessoas. Se quiser, no IRS, realçar o IRS jovem, que é um bocadinho ampliado. Reparem que vamos criar outra vez exceções, mas é para isso também que servem os benefícios fiscais, não é? Os benefícios fiscais em si mesmo são exceções, mas vamos estender, ou o Governo propõe-se estender, se o orçamento for aprovado, estender o IRS jovem aos trabalhadores independentes, estender o número de anos que abrange o IRS jovem e, no fundo, aumentar o limite até ao qual, digamos, estes benefícios se aplicam. Portanto, é uma medida que pode ser interessante para os jovens que entram em mercado de trabalho. Mas é mais uma medida que se perpetua, não é? Os benefícios fiscais até deviam ser, em rigor, revistos e reavaliados periodicamente. Portanto, estamos aqui a criar mais benefícios e estamos a ampliar benefícios. Portanto, ninguém fica descontente se pagar menos impostos. Se houver algum núcleo de pessoas que pagam menos impostos com mais benefícios fiscais, ninguém diz nada. Mas há aqui este outro problema, que é o problema de que os benefícios fiscais são exceções, em si mesmo criam desigualdades. E, portanto, eles deviam ser reavaliados periodicamente e não deviam ser periodicamente prorrogados, não é? E ampliados. Não é? Que o benefício fiscal e o incentivo fiscal são despesa também, são despesa fiscal, são receita cessante. Portanto, também influem no déficit, como é lógico. E o que é importante é que o déficit diminua. Portanto, as medidas têm que ser. Aliás, o que é mais importante, até em termos estratégicos no futuro do país, é que diminua a dívida pública. Esta aqui é a questão. Mas, portanto, eu realçava, estou aqui um bocadinho a fugir à sua pergunta, eu realçava a questão do IRS jovem. Se quiser o programa regressar, não é? É que já que não temos receitas suficientes para cobrir as nossas despesas, por isso é que temos déficit, então se calhar vale a pena, digamos, atrair capitais estrangeiros e atrair estrangeiros para aumentarmos a base de tributação aqui em Portugal. Mesmo durante um período estejam isentos e mesmo durante um período só paguem outros impostos que não os impostos diretos, paguem impostos indiretos, etc. Portanto, eu realçaria também o programa Regressar, que vai abranger mais 3 anos, e, portanto, também me parece assim ser bem-vindo. Portanto, basicamente, para realçar aqui estas duas medidas. No IRC,
para além do regime da Patent Box que referiu aí na sua introdução, que me parece bem-vindo, mas também me parece curto, para já é só para um período de 6 meses, e depois tem requisitos que dificilmente depois veremos se vão aplicar. Portanto, realço para dar nota, não quer dizer que concordo com ele, portanto, que este novo regime, no fundo, vem do crédito fiscal ao investimento. O que é que ele vai implicar? Durante o primeiro período de 6 meses, há determinados ativos que são considerados investimentos elegíveis e permitem algumas deduções à coleta do IRC, o que de facto é interessante para quem investe. O que eu pergunto é se quem investe por causa desse crédito fiscal. Tenho muitas dúvidas, não é? Tenho muitas dúvidas e gostava de perceber, em termos de impacto deste tipo de medidas, incluindo a do crédito fiscal ao investimento, se elas têm o impacto que se pretende. Ou seja, se os investidores investem porque têm o crédito ou se investem e depois vão buscar o crédito. Tenho muitas dúvidas se, de facto, este tipo de incentivos tem retornos reais, não é? Ou pelo menos aqueles que o legislador pretende quando os indica. Depois, ainda aqui no IRC, a eliminação do pagamento especial por conta também tem vindo a ser muito referido. O pagamento especial de conta, quando foi introduzido para que as pequenas e médias empresas que não pagavam impostos pagassem impostos, não é? Pagassem o mínimo de impostos. Isto tem sido muito incentivado. Tenho dúvidas sobre se deve eliminar o pagamento especial por conta. Percebo que seja interessante agora numa altura em que há prejuízos, numa altura pós-pandémica, mas não sei se em termos gerais se isto também é uma medida suficientemente bem ponderada. A questão das tributações autónomas, também a manutenção da suspensão do agravamento, vai um bocadinho do agravamento das tributações autónomas em determinadas situações para as pequenas e médias empresas. Também é uma medida de alívio, não é? Também para satisfazer um pouco, digamos, este grupo de interesses que é grande, das pequenas e médias empresas aqui em Portugal. Também realçava esta medida. Bom, há pouco mais a indicar. Há também, do ponto de vista dos subsídios, das despesas, a linha de apoio das pequenas e médias empresas que se mantém, de apoio à tesouraria, mas pronto, são medidas pós-pandémicas que efetivamente se justificam. Mas é um orçamento muito interessante, não é? Porque para além, de facto, do PEC, desta questão das tributações autónomas, do IFR, tem um pouco mais de interessante ao nível das empresas, o que é, de facto, muito pouco, mas eu também não estou à espera que seja o Estado efetivamente a resolver digamos, o problema do desenvolvimento da competitividade. Nós temos é que dar mecanismos e meios e ambiente, se quiserem mais isto, ambiente às empresas para que elas possam desenvolver por si só. Portanto, não podemos é ter impostos efetivamente tão elevados. Eu diria, quanto a medidas no IRS, quanto a medidas no IRC e quanto a outras propostas, realçaria estas, que aliás não trago aqui grande novidade, porque são as medidas que têm vindo a ser realçadas também pela imprensa. Não é? Se me permite, e voltando aqui um pouco atrás, falámos do programa Regressar, a montante e a jusante destes, também mencionou a questão dos investidores e realmente muito se tem falado nos últimos tempos sobre a questão do englobamento. Na sua perspectiva e tendo em consideração que esta medida terá muito impacto no mercado de capitais, já pobre por natureza em Portugal, que consequências é que projeta a este nível? As consequências do englobamento das chamadas mais-valias especulativas é um déjà vu, de alguma forma, um déjà vu. Já se falou disto em 2000, não é? Em 2000, há 20 anos falava-se disto. Houve uma tentativa e depois voltou-se a fazer de outra maneira, etc. Bom, em primeiro lugar, é assim um englobamento seletivo que não me agrada. Só por ser seletivo, independentemente do que esteja a selecionar, não é? Independentemente do que está a selecionar. Só por ser seletivo não acho bem. Não sei porque é que há de ser só no último escalão, porque é que não há de ser só as expectativas. Portanto, tudo se justifica, e isto também é justificável, até do ponto de vista, o legislador consegue facilmente justificar esta medida. Mas em termos de resultados, é uma medida pífia que vai ter poucos resultados. É um sinal internacional que se dá que também é errado, não é? Que também é errado.
E, por outro lado, vai complicar a gestão do próprio imposto. Não é? Eu acho que os funcionários que vão modificar os sistemas informáticos devem já estar com os cabelos em pé para ver como é que isto depois vai funcionar, se isto vai ser fácil, vai ser aqui mais um problema. E nós devíamos ter um IRS simples, que é cada vez mais informatizado, os procedimentos são cada vez mais informatizados, e, portanto, o legislador devia avaliar também o impacto sobre esta perspectiva das suas medidas. Ora, se a receita que gera é muito reduzida, se o sinal internacional que se dá é negativo, e se a incoerência que se cria no imposto e os desajustes que vão implicar no sistema informático são relevantes, acho que devia efetivamente ser mudada. Seja como for, sendo ela irrelevante, eu sei que lhe diga, estou muitíssimo mais preocupado com o orçamento final do que com estas propostas. Não é? Porque no momento em que o Governo não tem maioria na Assembleia da República e em que será muito importante que o orçamento seja aprovado, espero que ele não seja aprovado de qualquer maneira, não é? Aceitando uma série de propostas que vão encher, digamos, a Assembleia da República para que os partidos, ou propostas com que os partidos vão encher a Assembleia da República para que esta proposta de lei seja efetivamente aprovada. Eu lembro que no último orçamento foram apresentadas praticamente 3.000 propostas. Foram aprovadas centenas de propostas. Portanto, o que eu temo é que o orçamento que vai ser aprovado não seja sequer este orçamento que o Governo propôs. E se assim for, o Governo vai executar um orçamento que efetivamente nem sequer é o seu orçamento. Provavelmente poderá ser o orçamento de ninguém. Este é que é o grande perigo, não é? Este é que é o grande perigo. Aliás, aproveito para dizer que a própria lei do enquadramento orçamental devia ser alterada, no sentido de impedir este tipo de situações, de alguma forma, impedir este tipo de situações. O que se consegue com alguma facilidade, criando, por exemplo, limites temporais de apresentação de propostas em certa especialidade. Não pode ser até o último minuto estarem a apresentar as respectivas propostas. Eu julgo que este é que é o risco, não é? Este é que é o risco de termos um orçamento em que o déficit vai ser o resultado de todas estas medidas. Não é? Portanto, acho que este aqui é efetivamente o grande perigo. Portanto, quanto ao englobamento, basicamente esta questão. Já agora só uma nota. Este problema do IRS está imediatamente a criar outros problemas noutras normas que não foram alteradas. Não é? Já se começa a discutir, naturalmente, a questão dos fundos de investimento. Não é? Como é que funciona aí? Eu até acho que as normas se compatibilizam e acho que se consegue arranjar aqui uma forma de se compatibilizar. Mas vejam, quando se mexe numa norma de forma avulsa e isolada e não se pensa no conjunto, isto tem consequências. E as consequências são incerteza e a insegurança. E a incerteza e a insegurança são os piores inimigos do investimento. E nós somos um país que precisa de investimento e precisa de capital estrangeiro. Até este aqui um pouco o enquadramento que devemos fazer destas questões. Muito obrigada, Dr. Rogério Ferreira. Dr. Paulo Núncio, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por essa mesma razão também lhe vou colocar 3 questões. Na sua perspectiva, considera que este Orçamento de Estado promova o aumento da competitividade da economia e em especial das empresas? Olha, em primeiro lugar também agradecer o convite que me foi feito e dizer que é com muito gosto que estou neste webinar para falarmos e analisarmos a proposta do Orçamento de Estado. Antes de responder à sua pergunta, se me permitir, 2 ou 3 notas preliminares. A primeira é para dizer que não é possível discutir o orçamento só da parte fiscal, não é? O orçamento é um conjunto e tem que se ver, no fundo, tem que se fazer uma análise global do orçamento. E o orçamento nessa matéria, para mim, é um orçamento preocupante, porque há um aumento brutal da despesa pública. A despesa chega pela primeira vez aos 105 mil milhões de euros, estamos a falar da despesa pública global anual, o que representa um acréscimo de 25 mil milhões de euros de despesa pública desde 2014, desde o fim do programa de ajustamento. E só nos últimos 3 anos a despesa pública primária cresceu 14 mil milhões de euros, o que é realmente um aumento brutal da despesa pública que condiciona depois todo o orçamento.
Para além disso, ao nível de dívida, os números também são avassaladores. De acordo com a informação do Governo, a dívida pública portuguesa chegará aos 290 mil milhões de euros em 2022, o que significa um acréscimo de 65 mil milhões de euros desde o fim do programa de ajustamento em 2014, ou seja, quase o mesmo montante do empréstimo da Troika de 78 mil milhões de euros que o país teve que contrair para fazer face à bancarrota de 2011. E por isso estamos a falar de números impressionantes que, na minha perspectiva, condicionam o crescimento económico e que vão ter consequências em 2022 e para a frente. Primeiro ponto. Segundo ponto, dizer-lhe, fazendo pequenas notas relativamente, se me permitir, quer ao desdobramento, quer ao englobamento, muito rápidas. Quanto ao desdobramento, bom, com este nível de despesa e de dívida, quaisquer medidas de alívio fiscal são medidas com um impacto reduzidíssimo no bolso português, não obstante os anúncios que são feitos. Neste caso do desdobramento, o Ministro das Finanças teve a oportunidade de dizer que teria um impacto de 150 milhões de euros. Ora, é bom perceber que a receita total de IRS prevista para 2022 é de 14.390 milhões de euros, 14,3 mil milhões de euros. O que significa que com o desdobramento dos escalões, o Estado vai prescindir de apenas 1% da receita global de IRS, o que é manifestamente pouco, pelo menos face ao anúncio que foi feito. Por outro lado, concordar com o Rogério, esta questão do desdobramento é muitas vezes apresentada como uma forma de tornar o imposto progressivo e mais justo. O imposto é altamente progressivo, mesmo para padrões internacionais. Os números que o Rogério apresentou são os números que constam das estatísticas previstas no portal das finanças, não é? E por isso 16% das famílias com mais rendimento suportam 65% do total do imposto, não é? Há 44% das famílias que não pagam imposto nenhum, embora beneficiem de todos os serviços públicos também financiados por este imposto, não é? E depois a questão da criação de mais dois escalões, só esta nota, a criação de mais dois escalões vai transformar Portugal num país recordista dos escalões na Europa. Nós vamos ter, na prática, 11 escalões, vamos ter 9 das taxas gerais, mais 2 das taxas adicionais de solidariedade. Bom, e de facto passamos toda a concorrência em termos de escalões. Para além de que, na minha perspectiva, e também concordo nesse aspecto com o Rogério, um IRS com muitos escalões é um IRS que desincentiva o trabalho, o esforço e o mérito. Porquê? Porque havendo muitos escalões e todos eles muito reduzidos, qualquer pequeno acréscimo de rendimento das famílias determinará automaticamente a passagem para o escalão acima e para o escalão acima uma taxa agravada. Seria preferível estarmos, ao contrário do que tem sido a prática dos últimos anos, estamos a construir um IRS com poucos escalões, com taxas efetivamente mais reduzidas, que permitiria às famílias que com aumentos de rendimento não serem penalizadas logo com a passagem para o escalão acima. No englobamento, também concordo, também me parece que é um fator de incerteza, também me parece que afasta investidores, é um agravamento fiscal e pode ser um agravamento fiscal significativo. O ponto que eu gostaria de salientar neste caso é uma aparente descoordenação dentro do próprio governo, porque nós temos o Ministro da Economia e bem a defender medidas de capitalização das empresas, designadamente através do recurso aos capitais próprios dos acionistas e dos sócios, e depois temos dentro do mesmo governo o Ministro das Finanças a penalizar fiscalmente os investidores que podiam ajudar na capitalização das empresas, designadamente através do mercado de capitais, e por isso há claramente aqui uma descoordenação e é uma medida que me parece altamente prejudicial numa altura, como o Rogério disse, em que o país precisa de investimento e de confiança. Quanto à pergunta que me coloca, a resposta infelizmente é não. Este é um orçamento que não promove o aumento da competitividade fiscal da economia e das empresas. Basta dizer que o governo opta por manter
a taxa máxima de IRC em 31,5%, e é importante referir que a taxa de 31,5% é a taxa mais alta de IRC a nível da União Europeia. Este ano conseguimos a proeza de ultrapassar a França em termos de taxa de IRC mais elevada. E o Governo, ao optar por manter esta carga fiscal elevadíssima sobre as empresas, ignora uma vez mais o acordo alcançado em 2013 entre o PSD, o PS e o CDS, que tinham como objetivo a redução gradual da taxa de IRC. E ao manter esta taxa, o Governo está a penalizar as empresas portuguesas que concorrem no mercado cada vez mais global com outras empresas europeias que pagam taxas de IRC mais baixas. O segundo ponto, que também é no sentido negativo, no sentido de não aumentar a competitividade, tem a ver com o incentivo fiscal à recuperação. Eu considero que o incentivo fiscal à recuperação é uma medida positiva, decalcada do supercrédito fiscal de 2013 e do crédito fiscal extraordinário de investimento 2 que vigorou durante o ano 2021, esse também decalcado do supercrédito fiscal de 2013. Relativamente a um ponto que o Rogério referiu, o supercrédito fiscal de 2013 teve resultados muito positivos no investimento das empresas. Eu recordo-me que apoiou cerca de 20 mil empresas num investimento total de cerca de 2,5 mil milhões de euros. Vigorou apenas por 6 meses. Mas esse apoio foi um apoio importante, não só para as decisões de investimento das empresas, mas muitas vezes para a antecipação de investimentos que não estavam previstos ser feitos naquele período e que, por via do crédito fiscal, são antecipados pelas empresas. Por isso tem este efeito acelerador do investimento. E depois é importante ter noção que, quer em 2013, quer agora, as empresas que não têm a coleta sobre a qual possam incidir este crédito fiscal têm um prazo de 5 anos de reporte deste crédito fiscal, o que significa que poderão sempre aproveitá-lo em coletas futuras. Bom, quais são, para mim, qual é a preocupação relativamente a este incentivo? É que são os seus constrangimentos, são as suas limitações que não existiam em 2013. Como sabem, e de acordo com a proposta do Orçamento de Estado, as empresas, para poderem beneficiar deste incentivo, não podem fazer cessar contratos de trabalho e não podem distribuir dividendos a sócios acionistas durante 3 anos. Bom, a mim parece-me que, para além de contraditórios, porque entendamos, uma empresa que investe em automação, em tecnologia e inovação, provavelmente precisará de menos mão de obra do que antes de fazer o investimento. Bom, e por isso parece-me contraditório esta limitação, mas para além de contraditório, é contraproducente, porque eu temo que haja muitas empresas, por causa destas limitações, destas imposições do Estado, no fundo violam a liberdade económica e a iniciativa privada e a forma como as empresas devem gerir os seus negócios. Esta interferência do Estado possa levar muitas das empresas a afastarem-se deste incentivo e quem no final é prejudicado é o país porque tem menos investimento e o investimento é tão importante nesta fase de recuperação. Muito obrigado, Dr. Paulo Núncio. Aliás, tocou num aspecto muito importante, porque esse é um dos pontos que as empresas mais se queixam, que é o aumento da carga fiscal, através de taxas, contribuições especiais e afins. Portanto, a nível de impostos indiretos, considera que existe alguma alteração significativa? Pois, as empresas queixam-se disto. Há vários questionários e há várias respostas que normalmente as empresas dão. Não se preocupam só com a carga fiscal, preocupam-se também com outras questões, designadamente de estabilidade da lei fiscal, da celeridade dos tribunais fiscais para resolver questões de contencioso, mas a questão da carga fiscal é cada vez mais uma questão central, porque, volto a dizer, Portugal neste momento, em termos de IRC, tem a taxa de IRC mais elevada da União Europeia. Não é possível conceber um país que tenha um ambiente fiscal competitivo com uma taxa de IRC tão elevada. Funciona não só como uma penalização para as empresas portuguesas, como também um obstáculo à atração de investimento estrangeiro. Esta questão é
não só uma questão substancial, mas também uma questão de reputação. Portugal ficar colocado na lista dos países que têm taxas de IRC mais elevadas é um sinal para as empresas não virem para Portugal, não virem para o nosso mercado. E nós precisamos, de facto, de investimento estrangeiro. Depois, concordo que, enfim, com exceção eventualmente de situações de emergência nacional, em que, nesse caso, nomeadamente quando o país esteve ou estará, mas enfim, falando do passado, quando o país esteve sob intervenção externa, aí o país perde a autonomia nas decisões e há um conjunto de constrangimentos próprios de programas de ajustamento. Só quem não passou por isso é que não sabe de facto as limitações que o governo teve nessa altura, mas tirando esses períodos de emergência, eu acho que a ideia de criar e promover contribuições especiais que envolvem apenas setores empresariais, determinado tipo de empresas, como regra, não deve ser seguido. Nós temos hoje em dia um conjunto de entorces, quer no IRC, quer depois ao nível de determinado tipo de contribuições setoriais, que na minha perspectiva não promovem a simplificação do regime e a competitividade do regime. Falo designadamente da derrama estadual. Eu acho que a derrama estadual é uma medida que foi aprovada como uma medida transitória e que deveria ser objeto de uma análise e de uma redução e mesmo eliminação, porque a derrama estadual cria um nível de progressividade no IRC que, na minha perspectiva, não faz sentido. O IRC é estruturalmente um imposto proporcional e a parte da progressividade deveria estar imputada exclusivamente ao IRS, aliás, seguindo o comando constitucional, e o IRC deveria rapidamente, dentro das possibilidades, regressar à natureza de imposto proporcional. Mas para além da questão da derrama estadual, há depois, e se quiser também da derrama municipal, mas isso era uma outra questão, há depois todas as contribuições sobre o setor energético, sobre o setor bancário, sobre o setor farmacêutico, que oneram essas empresas desses setores e de alguma forma fazem uma discriminação entre setores, prejudicando a competitividade de algumas empresas face a outras. E eu, francamente, considero que essas contribuições também deveriam ser repensadas no sentido de analisar a sua adequabilidade. Quanto aos impostos indiretos, bom, há de facto impostos para todos os gostos e taxas e taxinhas então nem se fala. Nos impostos indiretos, o IVA continua a ser o imposto que gera mais receita, mas há outros, designadamente o ISP, que está tanto nas notícias agora, e que é já, em termos do nosso sistema fiscal, o quarto imposto que gera mais receita, logo depois do IVA, do IRS e do IRC. Em 2020, o ISP gerou qualquer coisa como 3,4 mil milhões de euros, por isso já estamos a falar de um valor muito significativo, principalmente depois da criação do adicional em 2016. Muito obrigada, Dr. Paulo Núncio. E pegando aqui neste aspecto, realmente, como disse bem, nós temos até assistido a um movimento geral da sociedade civil a manifestar-se relativamente à questão do preço da energia e dos combustíveis. Na sua opinião, acha que seria possível assistir a uma introdução de medidas que minimizassem o aumento do preço da energia, que de alguma forma amarra a economia? Sim, sem dúvida. Ouça, eu acho que, em primeiro lugar, indo aos factos, nós estamos perante uma crise energética e uma crise energética para ficar. Ou seja, não é uma crise energética que vai ser resolvida na próxima semana. Há especialistas que falam que esta crise energética pode durar até à primavera do próximo ano, há outros até que entendem que pode ir para além da primavera do próximo ano. Por isso é uma questão séria e é uma questão que vai para ficar. Segundo ponto,
É evidente que há diversas formas de responder a esta crise e eu não escondo que a Europa, aliás, penso que há um Conselho Europeu hoje que está neste momento a acontecer, ou vai começar a acontecer hoje ou amanhã, que tem exatamente como ponto de ordem de trabalhos a questão da crise energética. Por isso, eu sou daqueles que acham que a Europa deve ter, ou deve procurar ter, uma resposta conjunta à questão da crise energética. Agora, isso não significa que o Estado, e tendo em conta as suas circunstâncias particulares, também não tenham obrigações de responder a esta crise energética e de alguma forma, aliviar a fatura que os consumidores neste momento estão a pagar. E confesso-lhe que ter visto que o Sr. Presidente da República promulgou um diploma, penso que ontem, que dá a possibilidade do Estado interferir nas margens das empresas revendedoras, é algo que não me deixa nada tranquilo e que me parece ser a resposta errada ao problema que está colocado, porque, vamos ver, as margens representam cerca de 7% na formação do preço que é pago pelos consumidores, ao invés dos impostos, e designadamente o ISP, representam cerca de 60% desse preço. Aliás, contas feitas chegaram à conclusão que o preço de gasolina e gasóleo, antes de impostos, em Portugal, é mais baixo que o preço em Espanha. Simplesmente depois da aplicação dos impostos, o preço passa a ser muito mais elevado. Por isso parece-me óbvio, parece-me de senso comum que, sendo a área fiscal uma área em que o Governo pode intervir, que a resposta a esta questão passasse essencialmente, eu diria quase exclusivamente, pelo alívio fiscal em sede de ISP. Aliás, o Governo não tinha mais do que cumprir ou fazer cumprir a doutrina que o próprio Governo enunciou quando criou o adicional. Eu recordo que o adicional, que é uma espécie de sobretaxa do ISP, foi criado em 2016. O Governo, na altura, o Governo Socialista da altura, enunciou o princípio da neutralidade. E o que era o princípio da neutralidade? Sempre que o preço do crudo nos mercados internacionais se reduzisse, o Governo teria a possibilidade de aumentar o ISP. Sempre que o preço do crudo nos mercados internacionais subisse, o ISP era ajustado de forma a que o preço pago pelos consumidores fosse mais ou menos o mesmo. Acontece que este ano, segundo as notícias, o preço da gasolina e do gasóleo já subiu mais de 30 vezes. O preço da gasolina já passou o limiar dos 2 euros por litro. E a pergunta que se deve fazer é onde é que se encontra o princípio da neutralidade, onde é que o esconderam? Porque era importante que ele aparecesse agora, de forma a que os consumidores, mais uma vez seguindo aquilo que o Governo anunciou como princípio fundamental de política fiscal, os consumidores pudessem beneficiar de uma redução do adicional e do ISP, de forma a que esta crise, que está para durar, não seja tão penosa para os bolsos portugueses. Terminando só dizendo que isto afeta não só os consumidores individuais, como as próprias empresas. As empresas, com este aumento significativo do preço da energia, poderão também ter um aumento significativo de custos que irá dificultar a recuperação económica. Quer dizer, nós vimos numa situação de uma crise económica provocada pela pandemia, e de facto, nesta altura em que seria importante que houvesse uma recuperação, esta crise energética surge aqui como um obstáculo grande, se for aliás uma crise arrastada e prolongada, um obstáculo significativo à recuperação de muitas empresas. E o Governo devia estar atento a isso. Muito obrigada, Dr. Paulo Núncio, pelo seu contributo. Antes de passar para o António Valente, que também tem aqui algumas questões, gostaria de relembrar a quem está a assistir para sentirem-se à vontade para nos colocarem questões, bastante para isso indicar a vossa questão, naturalmente, e também o nome da pessoa a quem pretendem dirigir essa própria questão. Assim sendo, António, na verdade, gostaria de perguntar
quais as principais medidas de apoio às empresas introduzidas neste Orçamento de Estado? Olá, Joana. Bem, antes de mais, deixem-me cumprimentar o Paulo e o Rogério. É um prazer ter-vos aqui e muito obrigado pela vossa participação. Relativamente às principais medidas de apoio às empresas introduzidas neste Orçamento de Estado, e talvez repetindo aquilo que o Rogério e o Paulo tiveram a oportunidade de dizer ao longo desta intervenção, é um Orçamento de Estado manifestamente pobre naquilo que concerne no apoio às empresas, no apoio a quem efetivamente cria riqueza. Feito este apontamento, este disclaimer, a nível de benefícios fiscais, naturalmente que teremos de enunciar o Incentivo Fiscal à Recuperação, o IFR. O objetivo aqui é ter um estímulo àquilo que é o investimento privado, sobretudo no primeiro semestre, visto que ele está compreendido. É algo que eu também não entendo como é que se cinge apenas ao primeiro semestre num momento de recuperação pós-pandemia e, como tal, parece manifestamente pouco. Até porque, se fizermos uma comparação com aquilo que é o seu par, ou com, de algum modo, de onde é que ele é decalcado, que vem do Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento 2, o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento 2 vem, e isto de algum modo está em 2 semestres, ou seja, no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Portanto, é uma medida que me parece adequada, mas que me parece insuficiente. Depois, ainda relativamente a este benefício fiscal, parece-me que estamos a complicar, em Portugal temos uma certa tendência para complicar. Ou seja, se avaliarmos aquilo que era o FEI, tinha um incentivo fiscal de 20%, também até ao limite de 5 milhões de euros, agora o IFR não. Tem 10% das despesas elegíveis que são realizadas até ao valor correspondente à média aritmética e depois então tem um incremento de 25% na parte que se vê o previsto na linha anterior, nomeadamente aquilo que é os 10%. Portanto, é complicar aquilo que me parecia simples e que me parecia adequado, que é uma taxa única de 20%. Entendo o raciocínio que está subjacente, que é premiar as empresas que vão investir mais, mas por outro lado, quer dizer, as empresas neste momento vêm de um período onde, de algum modo, adiaram ou não realizaram investimentos porque estávamos num momento de incerteza bastante grande. Portanto, nesse ponto de vista, destacaria naturalmente o incentivo fiscal à recuperação. Depois, existe também, e que o Paulo também já teve a oportunidade de falar, a alteração do regime de patent box para 85% daquilo que até então estava a 50%. Naturalmente que 85% é melhor que 50%. Já tive a oportunidade de ler algumas coisas por parte de entidades governamentais a dizer que com este incremento torna-se um melhor incentivo fiscal da OCDE relativamente àquilo que é a cedência da propriedade intelectual e industrial. Eu tenho uma opinião contrária, porque temos de identificar aquilo que é a natureza do benefício, ou seja, o nosso benefício incide sobre os rendimentos da cedência da propriedade intelectual ou industrial. Ora, há Estados-membros, há países onde o benefício incide sobre a exploração da propriedade intelectual, ou seja, empresas que investem em investigação e desenvolvimento, empresas que têm todo aquele processo em TRLs muito baixos, quando, de algum modo, conseguem capitalizar esse mesmo investimento em investigação e desenvolvimento, pretendem explorar, não é? Pretendem vender, pretendem comercializar. E eu acho que falta esse ponto no benefício fiscal, porque aquilo que o legislador está a dar como orientação ao mercado é cedam a propriedade intelectual e não explorem. Eu acho que teremos de avançar naturalmente para aquilo que é a industrialização do país, porque acho que naturalmente, e acho que todos concordam comigo, falta indústria em Portugal e acho que
com esta introdução relativamente à exploração, poderíamos dar um sentido correto ao mercado. Depois, também é possível avaliar no Orçamento de Estado algo que eu acho, no mínimo, bastante peculiar, que é as autorizações legislativas. Ora, nos últimos 2 Orçamentos de Estado, se não estou em erro, já existiram autorizações legislativas para a criação de um regime de benefícios fiscais que é resultante da criação de postos de trabalho. Eu recordo que existia o artigo 19 no Estatuto dos Benefícios Fiscais que tinha exatamente isso, ou seja, era um benefício fiscal direcionado para o benefício da criação dos postos de trabalho, a criação da Liga de Emprego. Inclusive foi uma exigência na altura do Bloco de Esquerda para a extinção desse mesmo benefício fiscal. E agora, há 2 Orçamentos de Estado, e este avaliamos novamente, está uma autorização legislativa para isso. Está também uma autorização legislativa para a definição do conceito de startups, relativamente àquilo que é os efeitos da concessão de apoios financeiros e fiscais, bem como a criação de um regime fiscal em especial de tributação aos ganhos derivados dos planos de opções, prescrições, atribuições e outros não superiores a 100 mil euros. Portanto, parece que as startups são, sem dúvida, um meio muito importante no desenvolvimento de qualquer economia, mas não é apenas com startups, até porque as startups necessitam de grandes investimentos, necessitam do efeito porta-aviões, passa a expressão, para depois conseguirem capitalizar e lançar-se no mercado. Portanto, não nos podemos focar apenas em startups num país que necessita claramente, e tanto o Rogério como o Paulo já tiveram a oportunidade aqui de dizer, necessita de investimento direto estrangeiro, necessita de um aumento da capacidade de investimento do país. Depois, apenas uma última nota, e apenas para terminar, nos lamentar que nos demais benefícios fiscais direcionados para a atividade empresarial não registámos nenhuma proposta de alteração, o que lamento, visto que, no meu entendimento, é o melhor instrumento de apoio às empresas. Deveríamos, não diria criar mais benefícios fiscais, porque acho que os benefícios fiscais que temos são suficientes. Agora, entendo que deveríamos melhorar os benefícios fiscais, nomeadamente melhorar o CIFID, melhorar a DLRR, melhorar a remuneração convencional do capital social, estruturar aquilo que é o regime fiscal de apoio ao investimento para atividades de inovação empresarial e avaliar o que de melhor se faz nos nossos vizinhos, que efetivamente, quer dizer, uma empresa, quando olha para a Europa e decide ou está a equacionar onde é que vai investir, naturalmente que leva em conta um sem número de variáveis, mas os benefícios fiscais são um tema bastante importante naquilo que é a tomada de decisão de uma empresa. Portanto, porquê investir ou localizar uma unidade industrial em Portugal com uma taxa de IRC que, tanto o Paulo como o Rogério já tiveram a oportunidade de falar, somos o país ou o Estado-membro que tem a maior taxa de IRC, temos limitações sem número relativamente àquilo que é a legislação laboral e, como tal, entendo que deveríamos melhorar os benefícios fiscais já existentes, tanto no Estatuto dos Benefícios Fiscais como no Código Fiscal do Investimento. António, muito também se tem falado do PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência. No teu entendimento, qual é o impacto deste programa de recuperação no Orçamento do Estado? Bem, o PRR é talvez a sigla mais dita, seja pelos nossos decisores políticos, como pela sociedade civil hoje em dia, logo a seguir aos preços da gasolina e do gasóleo, naturalmente. Mas quer dizer, é de facto interessante assistirmos a este momento crucial naquilo que é a possibilidade de escolhas para o desenvolvimento económico. E no meu entendimento, e quem sou eu, são escolhas erradas. O PRR é que, de facto, como ele está estruturado, como ele está desenhado, é de facto uma escolha, no meu entendimento, errada. Vejamos, recentemente existiu a abertura
de um aviso, que são as agendas empresariais, direcionada apenas e só para as empresas, com uma dotação orçamental em números redondos de 1.000 milhões de euros. E, obviamente, quem ouve 1.000 milhões de euros vai dizer, bem, é uma dotação orçamental interessante, estamos a falar de 1.000 milhões de euros. A questão é que esses 1.000 milhões de euros, com uma dotação orçamental de 1.000 milhões de euros, mais uma vez digo, tinha uma condição que era mais ou menos aprovar entre 10 a 14 candidaturas. Pois bem, foram submetidas, Joana, 146 candidaturas, com um investimento próximo, em números redondos, de 15.000 milhões de euros, divididos por 3.251 entidades. Portanto, eu volto a repetir, foram submetidas 146 candidaturas, 15.000 milhões de euros, recordo que o PRR tem uma dotação orçamental de 16,6 mil milhões de euros, com 3.251 entidades, divididas entre empresas, entidades do sistema científico e outras entidades. Além disto, estes 15.000 milhões de euros estão divididos em 62% de investimento produtivo e 34% assente em atividades de investigação e desenvolvimento. Ou seja, não falta vontade de investir por parte das empresas. Aquilo que falta é dar as condições e direcionar aquilo que são os instrumentos, como o PRR, como o Portugal 2030, como os benefícios fiscais, direcionar para as empresas e deixarmos de uma vez por todas investirmos, e é necessário naturalmente também existir investimento nessa área, mas deixarmos de uma vez por todas de investirmos numa máquina pesada, como é a máquina da administração central e local, e que depois não tem um arrastamento económico. Obviamente que isto são opções políticas e apenas estamos aqui a ter uma conversa e eu a emitir a minha opinião. Mas acho que deveríamos focar no investimento empresarial para depois, naturalmente, numa segunda fase, focar na melhoria daquilo que é a máquina do Estado. Portanto, na minha opinião, deveríamos ter aproveitado o PRR para criar as condições necessárias à maior criação de riqueza, uma vez mais o digo, potencializando as nossas empresas e a nossa malha empresarial. A verdade é que o PRR já foi aprovado e agora tem de ser executado, portanto não há grande margem para aquilo que for, não é? Agora, o alerta que eu coloco é, já se perdeu a oportunidade do PRR. Não se perca a oportunidade do Portugal 2030, que são 30 mil milhões de euros. Ou seja, não vamos agora focar 40% ou 30% na máquina do Estado, porque acho que não é esse o caminho mais adequado para o desenvolvimento económico de um país. Mas esta, mais uma vez, é apenas a minha opinião. Relativamente àquilo que está previsto no Orçamento de Estado, e apenas para terminar, existem alguns pontos que me, de algum modo, também é manifestamente pouco. Aliás, também isto é público, nós não temos verba disponível para investir, portanto, daí utilizarem o PRR e estes quadros plurianuais para investirem, porque não existe verba nem disponibilidade. Portanto, existe um ponto, e utilizando aqui a minha cábula, temos a Academia Portugal Digital com uma dotação orçamental de 12 milhões de euros, temos a Rede Nacional de Testbed com uma dotação orçamental de 77 milhões de euros, temos o Coaching 4.0 no âmbito daquilo que é o fomentar a integração das tecnologias da empresa no âmbito da indústria 4.0 com uma dotação orçamental de 10 milhões de euros. Depois temos o reforço da estrutura e do empreendedorismo também com 3 milhões de euros, sobretudo para reforçar a entidade que já existe, que é a Startup Portugal. Temos algo que eu também sou um pouco cético naquilo que é a sua utilização económica e o seu arrastamento económico com os vales, o Vale Incubador, a Vale Startup e outros com uma dotação orçamental de 35 milhões de euros. Temos um reforço também no âmbito daquilo que é uma política já seguida em 2021, que são os Digital Innovation Hubs, com uma dotação orçamental de 12 milhões de euros e, por fim, a desmaterialização da fatura com 2 milhões de euros. Todos estes milhões de euros totalizam 151 milhões de euros. 151 milhões de euros, pegando na expressão ao ponto do anúncio, é 1% daquilo que são a arrecadação a nível de IRS. Portanto, quer dizer, é para verem que quando estamos a falar de verbas de apoio às empresas, quando estamos a falar de verbas
de apoio à economia e aos verdadeiros criadores de riqueza, estamos a falar sempre de migalhas. Não tenho outra forma de dizer isto. Muito obrigada, António. Agora sim, tenho também uma questão que gostaria de vos lançar a todos. Vocês, como sabem, o orçamento vai ser debatido na especialidade e que temas é que entendem, que deveriam ser prioritários. Gostaria de começar por Dr. Rogério Ferreira, seguindo então o curso, por favor. Dr. Rogério, eu creio que está em mute. Muito obrigado. Agora sim, conseguimos ouvi-lo. Obrigada. Quer dizer, eu não vou acrescentar nada de muito diferente daquilo que já fui avançando de início e que tem a ver com isto. Quer dizer, acho muito relevante que este orçamento, em especial este orçamento para o ano de 2022, seja efetivamente aprovado. Não digo a todo o custo, porque tenho muito receio da barganha de propostas e que o orçamento não tenha um mínimo de coerência no final, só para que seja aprovado. Também acho que isso também não é desejável, mas é muito, muito indesejável que de facto não exista uma coerência na execução orçamental de 2022 e que estejamos perante uma situação em que se tenha que utilizar, digamos, mecanismos que a lei prevê para colmatar a não aprovação do orçamento. Seja como for, gostava também, portanto, e começava por aí, que não só para que o orçamento também fosse aprovado, que não começassem a ser aprovadas uma série daquilo que nós temos designado por cavaleiros orçamentais, porque eu já vi que algumas das propostas não têm nada a ver com o orçamento, a não ser o facto de implicarem despesas bastante maiores, como é a questão de julgar a aprovação do orçamento com a aprovação da legislação laboral, para dar aqui efetivamente um exemplo. Portanto, isto é o que eu gostava que não estivesse incluído no orçamento, ou seja, matérias que nada têm a ver com o orçamento, que vão sendo aprovadas lateralmente ou promessas políticas para que efetivamente o orçamento possa ser aprovado. Depois, duas notas. Gostava também que houvesse a preocupação de não continuarmos a aumentar os benefícios fiscais. É muito fácil, no meio do orçamento, fazer propostas com mais isenções, mais benefícios. Nós temos que perceber que isso são receita cessante, são despesa para efeitos de déficit, para efeitos de déficit orçamental. É a mesma coisa de entregar subsídios ou ter receita tributária para isenções, mas é pior, não é? Porque os subsídios são muito mais determináveis e portanto, fiscalizáveis e controláveis. O Estado o que subsidia são despesa e a despesa está numa dotação. A receita tributária cessante está no bolo do imposto, não é? Está no bolo do imposto, é uma previsão. Portanto, não se mede bem e não temos sequer mecanismos até parlamentares e orçamentais adequados para que elas sejam medidas. Portanto, é muito importante também que se tenha muito esta preocupação e até diria mais, era muito mais importante nós reavaliarmos os nossos benefícios fiscais. Aliás, já há 3 relatórios nos últimos 20 anos com bastante conteúdo sobre esta matéria e com quantificações. Portanto, era muito mais importante reavaliar os benefícios fiscais e efetivamente baixar os impostos. Exatamente o mesmo valor. Não é exatamente o mesmo valor. Portanto, ser uma medida, mas claro que não é o orçamento que a vai fazer, são questões mais de fundo que deviam provavelmente ter sido feitas antes. Por outro lado, um terceiro aspecto, ao contrário do que se anuncia neste orçamento, eu acho que os impostos vão continuar a aumentar nos próximos anos. Aliás, basta olhar para os outros países que são países muito mais ricos do que nós. Estou aqui já a pensar imediatamente, por exemplo, na França, ou no Reino Unido, ou mesmo nos Estados Unidos, e os impostos vão aumentar. Aí vão efetivamente aumentar aí. Vão aumentar porque é preciso resolver os problemas decorrentes da pandemia. Portanto, estamos num período pós-pandémico. É preciso efetivamente fomentar o investimento, de alguma forma fomentar o consumo, não é? Porque também é fomentar o investimento de alguma forma. E, portanto, acho que os Estados e o Estado português e a administração tributária vai ser, efetivamente, e tem os mecanismos para tal, vai ser e deve ser, de alguma forma, dura.
não é? Porque as receitas têm que ser obtidas para que se façam as despesas que andamos todos aqui a anunciar e a aceitar, não é? Enquanto elas não se diminuírem, temos que arranjar as receitas para as pagar, ou temos que pedir empréstimos fora e aumentar a dívida. Eu gostava, portanto, também que esta preocupação da pressão tributária fosse também vista da perspectiva do contribuinte. Eu gosto muito do slogan do contribuinte em primeiro lugar. Eu, aliás, repito isto aqui algumas vezes. Vem já de 2000, não é? Vem já do governo de 2000, é um slogan que eu gosto. Acho que o contribuinte tem que estar em primeiro lugar. Não é? E estar em primeiro lugar é também ser protegido. Não é? Hoje em dia, nós estamos há 20 anos, estamos numa época completamente diferente, em que a pressão tributária é informática, é informatizada, os procedimentos estão informatizados, o fisco tem poderes hoje que não tinha nos últimos 20 anos, e portanto o contribuinte também tem que ser protegido, não é? Porque tem que ser protegido e tem que pagar exatamente o devido. Eu lembro-me, e estou a usar aqui exemplos, houve aqui há muito pouco tempo um senhor que me apareceu no escritório com um molho de citações de valores pequenos, todos em sede de instrução fiscal, a pedir-me para eu ajudar a resolver um molho de citações, o que é uma coisa impensável. Quer dizer, estas situações que implicam um processo de execução fiscal com valores tão pequeninos, isto implicava 100 oposições judiciais, 100 idas a diversos serviços para saber onde é que aquilo vem. Portanto, são situações complicadas em que o contribuinte fica efetivamente indefeso. Não é? Indefeso. Portanto, recolocar o contribuinte em primeiro lugar é, de certa forma, também permitir que ele se defenda. E relembro que havia um defensor do contribuinte. Acho que o defensor do contribuinte devia ser um provedor do contribuinte. Acho que as funções do atual provedor não deviam abranger o provedor do contribuinte. Devia haver um provedor próprio do contribuinte que de facto tivesse também efetivamente esta preocupação. Isto tem a ver com também outro aspecto que aqui se falou, que é o seguinte: não são apenas os impostos que nós conhecemos que aumentam, não é? Aqueles que nós vemos no orçamento, aqueles que se veem melhor, não é? Há uma série de outros tipos de contribuições especiais, setoriais, que já foram aqui faladas, que têm vindo sucessivamente a aumentar, aliás, com vários quadrantes políticos de esquerda e de direita, não é? O Estado não abdica da receita porque não consegue diminuir a sua despesa. E é fácil, de alguma forma, infelizmente é fácil porque nós juristas o deixamos, não é? Esta questão de acharmos que as contribuições setoriais têm regimes e devem ter regimes diferentes e que a Constituição interpretada como foi, não implica regimes diferentes neste tipo de contribuições setoriais que se traduzem em verdadeiros impostos para empresas que estão em determinados setores, com fundamento que geram externalidades negativas específicas. Acho que é perigosíssima e acho que, infelizmente, os tribunais não têm ido mais longe, suficientemente bons para a análise destas questões. Lembro, e era isto que eu queria aqui realçar, eu desafio qualquer um dos presentes a saber qual é que é a receita que resulta da contribuição extraordinária para o setor energético, do que resulta da nova contribuição sobre os dispositivos médicos, aquela que resulta para a indústria farmacêutica. Aliás, desafio os deputados a saberem já agora aquilo que aprovam e que estão depois a pedir aos contribuintes qual é que é o valor que lá está, não é? Qual é que é o valor que lá está. E acho que os tribunais têm que ir mais longe na análise de princípios orçamentais nestas matérias, que têm consequências e que têm que ter consequências das respectivas liquidações. Eu, aliás, tenho várias ações a correr nos tribunais quanto a estas matérias. Gostava que, de facto, a jurisprudência pensasse disto de outra maneira e tenho pena que, de facto, também nesta perspectiva a Constituição não seja lida da maneira mais adequada e que vai neste sentido, que o contribuinte tem efetivamente que ser recolocado em primeiro lugar, maiormente num período pós-pandémico em que a pressão fiscal vai ser enorme. E se calhar valia a pena, não estou a estar contra mim, eu nunca defendi amnistias fiscais, fui sempre contra, mas este tipo de regularizações extraordinárias justificam-se nestes momentos. Nunca se justificaram nos momentos anteriores em que elas foram feitas, e se fizermos as contas, temos se calhar médias de 3 em 3 anos com regularizações fiscais. Por causa dos últimos anos não temos tido, politicamente isto tem sido muito difícil de suscitar a questão,
mas se calhar em vez de atribuir subsídios, não é? Em vez de atribuir subsídios, em vez de criar mais isenções, em vez de criar créditos fiscais, se calhar valia a pena mudar o rumo, dizer paguem os vossos impostos, isto vai passar a ser mais rigoroso, o regime vai passar a ser mais simples, os benefícios fiscais vão ser reavaliados, as taxas vão baixar, a certeza e a segurança vai ser maior e tem um provedor do contribuinte aqui que também está atento e preocupado convosco. Portanto, são aqui 3 ideias que eu queria aqui deixar, e um pouco para resumir. A primeira é o que não deve estar no orçamento, não é? Aspectos absolutamente laterais do orçamento, que só têm a ver com o orçamento que implicam despesa, não é? Por um lado. Por outro lado, uma preocupação aqui também, até mais de futuro, propriamente aqui no orçamento, de avaliar benefícios e diminuir despesas, do que andar constantemente a alterar as regras fiscais. Aliás, as empresas, se lhes perguntarmos, aliás, a Deloitte tem feito sempre um questionário ao longo de anos, e as empresas, a primeira coisa que referem é a estabilidade fiscal, muito mais a estabilidade fiscal e a justiça tributária, muito mais do que a questão das oscilações ou das taxas dos impostos. Nunca é nem primeira nem segunda nem terceira preocupação dos impostos. Nós estamos aqui a falar de diminuição de impostos, mas a preocupação das empresas é muito mais a estabilidade e a justiça tributária do que essa. E por último, esta questão de recolocar o contribuinte em primeiro lugar. Acho que é importante recolocar e ter a noção de que enquanto tivermos este nível de despesa, e principalmente enquanto tivermos este nível de dívida, os impostos não vão diminuir. E, portanto, se queremos impostos, então que sejam impostos para nos ajudar a pagar a dívida. Não é? Isto tem que se pensar. Eu, do meu ponto de vista, hei de lutar até ao meu último dia para não deixar este fardo aos meus filhos. Não é? Acho que os meus filhos não têm que ter os encargos fiscais que eu tenho nos meus últimos 20 anos. Não é? Portanto, eu suporto isso com muito bom gosto, desde que isto resolva o problema de tudo. Só que o problema é que não está a resolver e não vai resolver. Portanto, está aqui também fazer uma mudança de rumo estratégico, em que eu gostava que pelo menos estes partidos que provavelmente, nas maiorias que conseguem chegar a governar, que tenham esta preocupação. Efetivamente, que tenham esta preocupação. Não deixar para as gerações futuras estes encargos fiscais. Nós pagamos impostos, designadamente a nível de IRS, impensáveis hoje em dia. Impensáveis. E pagamos, quer dizer, pagamos 50% da população, não é? Porque, de facto, é altamente injusto e muito pouco incentivador, digamos, a que se invista, a que se trabalhe, não é? A que se trabalhe também esta questão. A que se trabalhe e a que não se imigre, não é? E a que não se imigre. Portanto, deixava um pouco aqui esta reflexão. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Rogério Ferreira, pela sua perspectiva e contributos tão ricos. Dr. Paulo Núncio, reitero novamente a questão, no seu entendimento, que temas é que devem ser realmente prioritários? Bom, eu, para tentar ser curto, eu não vou aqui identificar aquilo que eu acho que deveria ser a discussão na especialidade, porque, enfim, é sabido o meu pensamento, acho que deveria haver uma discussão séria sobre a redução do peso do Estado na economia, uma redução de despesa pública, uma redução da dívida pública e criação de condições para que as famílias e as empresas possam crescer, possam investir, possam ajudar o país a ultrapassar este empobrecimento relativo, designadamente em termos de PIB per capita, que temos vindo a assistir nos últimos anos, face a outros países da União Europeia, designadamente do leste europeu. Por isso, enfim, acho mais útil olhar para a situação parlamentar e tentar antever o que poderá resultar da discussão na especialidade. Aí concordo com o Rogério, acho que eu temo que o orçamento, que na minha perspectiva já é um mau orçamento, que não responde aos problemas do país, que se possa tornar ainda pior com a discussão na especialidade. Não só por causa das inúmeras propostas, muitas delas absolutamente desconexas, que são feitas no momento da especialidade, mas também porque, recordando o passado recente, nós temos exemplos de medidas gravosas, do meu ponto de vista erradas, que foram precisamente apresentadas e aprovadas em sede de especialidade, na tal negociação orçamental que os partidos da geringonça têm feito. Recordo, por exemplo,
o último escalão da derrama estadual dos 9% foi apresentado como proposta em sede de especialidade, se não me engano, pelo Partido Comunista, e foi aprovada. Hoje a taxa dos 31,5%, o último escalão, foi aprovado em sede de especialidade. Recordo-me do AIMI. O AIMI também foi uma proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda em sede especializada e que depois também veio a ser aprovada no âmbito do acordo e da negociação com o Governo, e por isso eu temo que, designadamente em matéria de IRS, a proposta que o Governo fez, por exemplo, em termos de englobamento, possa ser objeto de propostas dos partidos de esquerda no sentido de alargar o seu âmbito, não ficar só pelas mais-valias mobiliárias, tidas há menos de um ano, mas abranger outro tipo de rendimentos hoje sujeitos a taxas especiais, como dividendos, como rendas, como juros, não é? É perfeitamente possível e depois resta saber se o Governo terá força política para evitar males maiores. Uma última nota, enfim, deixando de ficar este ponto. Como eu disse na minha primeira intervenção, a partir do momento em que temos um orçamento expansionista em termos de despesa e que beneficia da política generosa do Banco Central Europeu para continuar a cavar dívida sobre dívida, resta muito pouco espaço para alterações fiscais. O Estado, neste momento temos o Pacto de Estabilidade suspenso, mas o Pacto de Estabilidade voltará seguramente, ou pelo menos é o que está previsto, em 2023, por isso a partir dessa altura o Estado tem novamente que cumprir um conjunto de critérios e por isso o Estado não se pode dar ao luxo na situação em que temos de apresentar déficits de 8, 9, 10, 11%, como aconteceu no passado. Agora, há um ponto que para mim é clarinho e que muitas vezes, hoje há pouco falava por um contribuinte em primeiro lugar, que muitas vezes não é referido, é que o principal inimigo do contribuinte é o aumento da despesa pública. As pessoas têm que ter noção disto. É muito sexy falar de redução de impostos, mas nas circunstâncias atuais em que Portugal está obrigado a cumprir um conjunto de critérios e de déficits orçamentais, a maior ou menor liberdade de escolha do legislador depende essencialmente do grau de despesa pública e também de endividamento que o país suporta. E por isso é importante que as pessoas percebam isso. Sempre que virem um orçamento de Estado em que a despesa pública sobe, uma coisa é certa, os contribuintes pagarão agora ou no futuro mais impostos, não há volta a dar. Podem-se fazer inúmeros anúncios na televisão, projetar PowerPoints, apresentar estatísticas, percentagens, fazer a análise em percentagem do PIB, tudo isso é possível e tudo isso funciona muitas vezes como táticas de diversão para tentar esconder o óbvio. E o óbvio é isto: sempre que há aumento de despesa pública, isso significa agora ou no futuro mais impostos a pagar pelos contribuintes. E a má notícia é que a trajetória de crescimento da despesa pública continua, desde 2015 que tem sido, o crescimento tem sido absolutamente avassalador, e enquanto esta trajetória, que é uma trajetória perigosa, mas enquanto esta trajetória continuar, seguramente que os contribuintes continuarão a suportar uma carga fiscal acrescida. Muito obrigada, Dr. Paulo Núncio. Agora, Valente, os seus comentários, por favor. Joana, bem, eu concordo com tudo que tanto o Paulo como o Rogério indicaram. Gostava de ver, mais do que andarmos a discutir medidas a avulso, gostava de ver 3 ou 4 pontos. O primeiro que gostava era que, efetivamente, os partidos de governação, sejam eles à esquerda ou sejam eles à direita, se preocupassem com 2 pontos. Um é produtividade e outro é competitividade. Acho que se fala bastante disso, mas não de uma forma séria
e onde é que queremos o nosso país daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E ser feito realmente um pacto de crescimento e que seja respeitado, está bem? Que não seja depois esbatido em diversões políticas, está bem? Portanto, eu gostaria muito, não naturalmente na especialidade, mas eu acho que isto é uma conversa que se tem de ter, sobretudo, naturalmente, com o instrumento que é o Orçamento de Estado. Depois, quer dizer, o Paulo já teve a oportunidade de dizer, e o Rogério também, mas o endividamento é algo que me preocupa bastante. A dívida pública de Portugal não para de crescer. Por incrível que pareça, a carga fiscal também não para de crescer e isso deveria ser debatido. Concordo com a opinião do Rogério, eu próprio também estaria disposto a ter um imposto que fosse mesmo para abater nessa mesma questão da dívida, contudo, não poderemos depois estar a aumentar a dívida recorrente e com isso estar a apertar mais aquilo que é a carga fiscal. Por último, deveríamos, isto já a nível da especialidade, eu acho que seja com a crise energética que estamos a viver ou não, deveríamos, de uma vez por todas, falar dos encargos, sobretudo a nível energético e aqui, naturalmente, através do ISP, já aqui se falou, mas tem de ser algo, tem de ser debatido e temos de encontrar soluções para terminarmos com aquilo que é um asfixiar da economia. É necessário entender que a economia naturalmente está encadeada, ou seja, o aumento que estamos a presenciar do custo da energia e naturalmente também nos combustíveis é depois refletido no cliente final, seja no bolso dos portugueses quando vão às compras, uma coisa tão simples quanto isto, seja na perda de competitividade das empresas exportadoras. E felizmente nós temos alguns setores que ainda resistem àquilo que são ideias claramente negativas e tristes do ponto de vista do legislador, mas temos setores muito interessantes, os moldes, temos o setor têxtil, o setor dos calçados, que não necessitam de mais dificuldades que são impostas por um legislador que tem a função de os proteger e tem a função de zelar pelos interesses de todos nós, seja do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. E eu, para terminar, entendo que seria este dos temas que gostaria de ver falados em Orçamento de Estado na especialidade e, mais uma vez digo, do ponto de vista genérico, avaliarmos onde é que queremos estar nos próximos anos. Muito obrigada, António. Gostaria também de mencionar que, devido a restrições de tempo, responderemos individualmente a todas as questões para o e-mail que foi mencionada quando o registro no webinar e também que nas próximas semanas vamos continuar a desenvolver mais 2 webinars, sendo eles as tendências no setor da saúde digital, a 29 de outubro, e também sobre a Patente Box, a 12 de novembro. Assim, e sem mais delongas, dou por encerrada esta sessão, agradecendo a presença e participação de todos, nomeadamente do Dr. Rogério Ferreira e também do Dr. Paulo Núncio. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e esperamos fundamentalmente que estes contributos tenham também ajudado a enriquecer e a ter uma melhor compreensão sobre todo este momento e desafio que vivemos. A todos vós, muito obrigado e continuação de uma boa semana.